Fala, meus queridões. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos aqui dar continuidade ao nosso projeto, tá? De colocar o ECA aqui para vocês, tá? Hoje nós vamos corrigir 20 questõezinhas da prova do Conselho Tutelar do último certame, lá do último, não, do penúltimo, daquele de 2011. Tudo bem? Deixa eu dividir aqui minha tela com vocês. Sem mais delongas. Aqui, ó. Deixa eu aqui, pronto. Deixa eu aumentar aqui só para eu ter esse contato visual com vocês aqui. E a gente já dá início, já dá continuidade à nossa aula. Tudo bem? Bom, aqui tá a prova de 2011. Aqui, ó, processo seletivo para o conselheiro tutelar do município do Rio de Janeiro. Tá? Esse, inclusive, foi a prova que eu fiz. Acertou 37 questões de 40 na época. Enfim, aqui, ó, um caderno com 40 questões. Tá? Vamos lá. Aqui também, olha, deixei aqui separado aqui para a gente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Deixa eu colocar aqui, ficar aqui, ó, perder esse contato com vocês. Mas, ó, Presidência da República, da Casa Civil, tá? Lei 8.069, de 13 de julho de 90. Vou voltar aqui. Pronto. E se porventura surgir alguma dúvida na correção das questões, tá? A gente vai... Como é que a gente vai fazer? A gente recorre ao estatuto que está aqui também. Deixa eu ficar só um pouquinho menor aqui. Por quê? Porque senão acaba atrapalhando. Se ficar muito grande, atrapalha. Bom, descendo a ladeira, 2011, que boa prova. Bom, aqui... Pronto. Aí, quando tiver de um lado, eu jogo para o outro. Quando tiver do outro, eu jogo para um. Tá? Vamos lá, descendo a ladeira, o que é mais importante agora para a gente. Tá? Em seu artigo 1º, fica estabelecido o Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Que dispõe sobre... O que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente no seu artigo 1º? No seu artigo 1º... Peraí, deixa eu ver aqui. Pronto. No seu artigo 1º, o que ele diz no seu artigo 1º? Tá? No seu artigo 1º, ele dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Não é verdade? Tá? Lembra daquela nossa aula, do nosso primeiro vídeo, onde a gente falou, que eu expliquei o porquê foi criada a lei? Né? A lei diz para que ela vem e de que forma ela vai proteger. Tá? No artigo 1º, ela já diz aqui, ó, vamos lá, só para a gente não ter dúvida, aqui, ó, esta lei dispõe sobre a proteção integral de criança e adolescente. Tá? Então, aqui, vamos lá. Nosso artigo 1º, ele dispõe, tá? Liberdade incondicional da criança e adolescente? Nunca na história desse país, né? Eu acho que nem o estatuto preza dessa forma aqui. Tá? Vamos lá. Responsabilidade social da criança e adolescente? Não, o artigo 1º ele fala da questão da proteção integral, né? Educação básica, proteção integral de criança e adolescente, aqui, ó, letra de lei. Tá? Isso é uma coisa que vai ficar bem nítido para vocês à medida que a gente for resolvendo as questões. A banca da Prefeitura do Rio de Janeiro, ela cobra muita letra de lei. É como se fosse um Ctrl+C e um Ctrl+V. Por quê? Porque ela pega verdadeiramente trechos da lei e coloca lá no estatuto. Verdadeiramente vai passar quem conseguir ler mais vezes o estatuto. Tá? Descendo aqui mais um pouquinho. Tá? Então, essa daqui ficou a letra D. Tá? Questão 2. Questão 2. Vamos apagar aqui. Tá? Borrachinha. Ótimo. Tá aqui, ó. Olha, deixa eu escolher a cor aqui do meu piloto. Beleza. Aqui, ó. Tá? Ó, mãe de adolescente de 13 anos busca
o hospital onde deu à luz, à procura do prontuário individual de seu filho, no qual constam as atividades desenvolvidas quando do nascimento da criança. Essas informações foram solicitadas pelo atual médico do adolescente. No hospital, fica sabendo que esse prontuário já foi descartado e não existe mais. O hospital descumpriu o artigo 10, inciso 1º do ECA, pois esse documento deve ser mantido pelo prazo de... Bom, o que diz o artigo 10, inciso 1º? Os hospitais, ele tem que guardar esse documento aí, tá? Por um prazo de 18 anos. E nesse documento, por que é de 18 anos? Porque é com 18 anos que ele começa a responder por ele mesmo. Então, pelo menos por 18 anos, tem que ter esse documento guardado no hospital, tá? Para onde esse documento tem as intercorrências do parto, as alterações, se porventura teve alguma. Então, um documento completo que diz, né, na íntegra como foi aquele parto. E o hospital, tá? Ele tem que manter isso por 18 anos. Então, aqui, ó. Aí a gente vê aqui, logo na nossa opção A, eu já tenho aqui, ó, a questão dos 18 anos. Tá? 18 anos. Tá bom? Vamos lá. Mais uma questão para a gente descer a nossa ladeira aí. Questão 3. Questão 3. Deixa eu apagar aqui. Questão 3. Bom, Tiago, 7 anos de idade, foi submetido a uma cirurgia e deve ficar hospitalizado por um longo período de tempo. De acordo com o artigo 12 do ECA, os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para permanência em tempo integral de ambos os pais, de um dos pais ou responsável, C, da mãe ou da pessoa por ela indicada, D, aí o que acontece? D, qual é a D? De um dos pais ou de um ascendente, avô ou avó, de ambos os pais ou de pessoas por ele autorizadas. Bom, o que diz o artigo 12? Que os hospitais eles devem proporcionar condições para permanência em tempo integral de um dos pais ou um responsável. Tá? Um dos pais ou um responsável. Se o hospital quiser disponibilizar uma sala para que fiquem... Eu acho difícil, mas nesse Brasilzão aí afora, a gente não sabe, né? Às vezes aqueles hospitais onde paga-se uma diária muito elevada, talvez ele possa proporcionar condições para que fique a família toda, o bairro todo, a cidade toda, mas a regra é que ele tem que proporcionar condição de um dos pais, não os dois, tá? Não os dois, mas um dos pais ou do responsável, tá? E assim, a gente vai continuando aí no nosso projeto, tá? Opa. Beleza? Questão 4 aqui. Vamos lá para a questão 4. Bom, agora eu vou ficar aqui no cantinho aqui, vou perder o contato visual com vocês, mas vocês vão ouvir minha voz aqui, porque senão a gente não consegue falar, tá? Questão 4 aqui, ó. Marta está no 7º mês de gestação de seu primeiro filho. Preocupada com as notícias que ouviu sobre troca de bebês em maternidades, buscou informação sobre a identificação do recém-nascido no hospital onde faz acompanhamento pré-natal e onde terá seu filho. Ficou sabendo que, por determinação do artigo 10 do ECA, os hospitais e demais estabelecimentos de atendimento à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a identificar o recém-nascido mediante o registro. Bom, o que diz aqui, ó, o artigo 10? O artigo 10 é que você tem que pegar a impressão plantar da criança e digital, mais a impressão digital da mãe. Sobrinho, o que é impressão plantar? Impressão plantar nada mais é do que o carimbo do pezinho, tá? O carimbo do pezinho. Então, olha só, aqui, ó.
Ah, vamos lá, rabiscar aqui, meu pilotão aqui, tá? Olha só, das impressões digitais do recém-nascido, do pai e da mãe, não. O pai, o estatuto nem conta, né? O pai basicamente só registra nesse momento. Da impressão plantada do recém-nascido, da impressões digitais de sua mãe e de seu pai, não. O pai, não, né? Da impressão plantares do recém-nascido da sua mãe e de seu pai, pô, aí é brincadeira também, né? O pai lá com 30 anos, com 20 anos, vai tirar o carimbo do pé do pai? Pelo amor de Deus, né? Da impressão digital do recém-nascido, da impressão plantar de sua mãe e de seu pai? Não. Das impressões plantar e digital do recém-nascido, ótimo. E da impressão digital de sua mãe, beleza. Resposta é, tá? Então, como a gente está percebendo aí, a resposta é, a gente está percebendo que o que a gente percebe nesse sentido? Nós fizemos 4 questões, tá? E dessas 4 questões, a gente já viu que é cópia fiel do estatuto, então tem que ler o estatuto, tá? Aqui vou sumir aqui da tela de novo para a gente fazer a questão 5. Rômulo, 7 anos de idade, é educado de maneira muito severa. A mãe diz que escolhe lugar de estudo e não permite que a criança participe de jogos e brincadeiras. Em casa, além dos deveres escolares, Rômulo ajuda nas atividades domésticas, não sobrando tempo para se divertir ou para divertir-se, né? Como está escrito ali. De acordo com o artigo 16 do ECA, privar a criança ou adolescente de brincar, tá? E se divertir, praticar esporte, fere um direito fundamental seu a... Bom, gente, do artigo 15 ao artigo 18, a gente fala do direito à liberdade, do direito ao respeito e do direito à dignidade. Esse é o que fala do artigos 15 ao 18, né? No capítulo 2. Mas o artigo 16, em específico, ele fala da liberdade. Tá? O artigo 16, tá? Ele fala especificamente da liberdade. Vamos olhar aqui rapidinho. Olha só, o que diz o artigo 16 aqui? Olha só, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, né? Então, aqui, ó, buscar, praticar esporte, divertir-se, né? Então, assim, do 15 ao 18, que fique claro, do 15 ao 18, a gente fala da dignidade, tá? Da liberdade e do respeito. Mas o 16 especificamente fala da liberdade. Enfim, tá? Questão 6 aqui, ó. Dentre os requisitos exigidos no artigo 133 do ECA, a candidatura a conselho tutelar, tá? E aí ele fala do candidato ao conselho tutelar. Idade máxima de 60 anos? Não, aqui é a compulsória, tá? E a compulsória no serviço público, agora ela está com 70 anos. Tá? E escolaridade mínima no nível fundamental? Não, sempre foi nível médio, tá? O antigo segundo grau. Tá? 5 anos de experiência? Não, sempre foram 2 anos. Né? 2 anos. Tá? E agora tem que ter firma reconhecida de 3 pessoas. 3 pessoas têm que assinar. Cada ano que passa, cada mandato que passa, fica mais seleta a peneira. Ter nascido no município onde se candidata? Também não. E residir no município onde é candidato. E isso aqui é importante. Para conselho tutelar, você precisa conhecer, né, as particularidades da sua comunidade, porque é para ela, essa comunidade que você vai trabalhar. Você vai trabalhar para a sua comunidade. Tá? Então, número 6 aqui, a resposta é... Tá? Vamos descer mais aqui. Questão 7. E a partir de agora, o que eu faço aqui? Eu já vou ficar grandão aqui, ó, para vocês. Por quê? Porque grandão aqui eu tenho esse contato visual com vocês e vocês me veem também, tá? Aqui, ó. 7. Os pais de Marcos, de 16 anos, têm
sérias divergências quanto à maneira de educar o adolescente. Embora seja assegurado ao pai e à mãe de criança ou de adolescente o direito, em caso de discordância, de recorrer à autoridade judiciária competente, para a solução da divergência, o artigo 21 estabelece que o poder familiar será exercido. O que diz o artigo 21? Que o poder familiar será exercido em condições de igualdade no que dispuser a legislação civil, tá? E se em caso houver discordância entre eles na forma com que se vai educar os filhos, que ele procure a autoridade judiciária competente. Essa autoridade judiciária competente é a vara de família, não confundam com vara da infância, tá? Então, vamos ver aqui qual é a melhor opção que nos remete ao artigo 21. Vamos lá, vamos ler aqui rapidinho. Preferencialmente pela mãe? Não. Preferencialmente pelo pai? Não. Pela família substituta? Também não. Pelo pai e pela mãe, em igualdade de condições, na forma que dispuser a legislação civil. Tá? Ninguém é mais pai que ninguém. Ninguém é mais mãe que ninguém. Sabe? Ah, eu sou mais mãe porque eu sou mulher e o filho é da mãe. Não. Ah, eu sou mais pai que ela porque eu trabalho, então o filho é meu, porque eu sou o provedor. Absolutamente. Tá? Então, a resposta da questão 7, letra D. Tá? Descendo aqui a ladeira. Estão me ouvindo bem? O áudio está legal, a imagem está boa. Questão 8. Érica deverá ser colocada em família substituta mediante guarda. Né? De acordo com o artigo 28, o que diz o artigo 28? O artigo 28 ele versa sobre a guarda, a tutela e a curatela. Tá? Adoção, essas coisas, a forma de você assegurar, né? Assim, cuidar dessa criança de forma legal, de forma legítima. E esses são os institutos que o artigo 28 coloca para a gente lá. Parágrafo 2º do ECA, para que isso aconteça, será necessário o consentimento de Érica acolhida em audiência, caso ela tenha completado. Beleza. Bom, o que acontece é o seguinte, né? Menos que essa idade, a resposta aqui, o que o artigo 28 ele diz que a resposta é 12 anos. Tá? A partir de 12 anos, ela não é mais criança, ela já passa a ser adolescente e ela passa a responder se ela quer ser adotada por aquela família ou não, se ela quer ficar na família acolhedora com aquela família ou não. Antes de 12 anos, não. O juiz defere, é claro que ela é ouvida sim, tá? Mas depois dos 12 anos, tem que fazer valer a vontade dela, ela tem que ser ouvida mediante a audiência. Tá? Então, a partir dos 12 anos, o que ela faz? O juiz já escuta a Érica, né? Que é o que diz a questão. Questão 9 aqui. Bom, ao procurar se cadastrar para adotar uma determinada criança, Mariana foi informada que, de acordo com o artigo 42, parágrafo 1º do ECA, isso não seria possível, por quê? O artigo 42 ele versa sobre as questões, tá? Adoção. Tá? E lá no artigo 42, tem algumas regrinhas que a gente precisa saber para adotar. Tá? Eu não posso adotar ascendentes, descendentes. Tá? Eu não posso adotar se essa criança não tiver uma diferença de idade entre mim e ela de 16 anos. Eu não posso adotar se eu não tiver mais que 18 anos. Tá? Então, são essas regrinhas. Ó. O adotando tem 15 anos, ela pode. Se o adotando tiver 15 anos, ela pode adotar. Tá? O adotando é seu irmão, tá? Seu irmão, olha só, eu não posso adotar ascendentes e descendentes. Tá? Então, eu não posso adotar meu irmão. Eu não posso adotar meu pai. Eu não posso adotar minha mãe. Tá? Então, aqui, né, já é a resposta certa. Tá? Ela não pode adotar porque eu não posso adotar ascendentes e descendentes. Mariana tem 20 anos mais velha que o adotando? Ela pode, como eu falei, né? Assim, tem que ter uma diferença de 16 anos. Mariana tem 21 anos de idade? Não. A partir dos 18 já pode.
Mariana é divorciada? Não, nada que não tem legislação civil, né, condição de casada, solteira, essas coisas não tem nada a ver, tá? Então, vamos lá, vou voltar a ficar pequena aqui. Pequeno não, vou perder esse contato visual, porque a gente vai para outra parte da tela. Tá aqui, questão 10. Bom, essa questão aqui, essa questão já é uma questão desatualizada, tá? Por que desatualizada? Olha só, de acordo com o artigo 19 do RECA, a permanência de uma criança ou um adolescente em programa de acolhimento institucional, salvo comprovada necessidade que atenda seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária, não se prolongará por mais de... Bom, na época, pelos termos do artigo 19, tá? Isso aqui era 2 anos. Sabe? Mas, hoje em dia, não é mais 2 anos, são 18 meses. Tá? E na época também a gente fazia as audiências concentradas de 6 em 6 meses. Agora é de 3 em 3 meses. Tá? Então, na época era de 2 anos. Isso aqui foi vencido por outra lei, tá? Não é mais esse prazo, mas eu deixei aí para corrigir com vocês aqui ao vivo, para vocês perceberem e a gente mexer também com essas datas, por quê? Porque o legislador gosta de ver isso aí, tá? Então, vamos lá, tá? Pelo gabarito da época seria a letra C, mas essa questão já está vencida. Vamos lá. De acordo com o artigo 36 do ECA, para que haja deferimento de um processo de tutela, 2 condições são necessárias. Tá? Bom, quais são as condições necessárias para o deferimento de tutela? O tutelando deve ter até 18 anos incompletos e deve ter sido decretada a suspensão do poder familiar. Bom, para se deferir a tutela, o adotando não pode ter, né, 18 anos completo, tá? E o que acontece? Tá? E é mecânico, é automático. Uma coisa implica na outra. Deferiu a tutela, tá? A gente já suspende o exercício do poder familiar. E isso aqui, qual é a letra que está aqui? Qual é? Letra B, né? Letra B, tá? Tá aqui, ó, o tutelando. O tutelando, ele deve ter até 18 anos incompletos e deve ter sido decretada a perda ou suspensão do poder familiar. Tá? Letra B aí. Questão 12. A mãe de uma menina portadora de deficiência procurou o Conselho Tutelar pedindo orientação quanto à possibilidade do atendimento educacional para sua filha. A conselheira tutelar explicou que o artigo 54 do ECA determina que é dever do Estado assegurar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Tá? Essa questão aqui, o que acontece? O artigo 54, ele é um artigo que ele fala exclusivamente sobre a educação, tá? Da primazia da criança ou adolescente de receber a educação do poder público. Tá? E o que diz lá? Que isso vai se dar preferencialmente, né, na rede regular de ensino. Tá? Isso que diz o artigo 54. As outras questões não têm muito cabimento, né? Desde que a deficiência não prejudique o desempenho na escola, sabe? Preferencialmente instituições especializadas? Não. A prefeitura, né, as escolas particulares também, elas têm que prover, elas têm que garantir esses profissionais para que, se a criança tiver a sua especialidade, seja ela qual for, ela tem que demandar isso, ela tem que absorver essa demanda, e sem onerar a mensalidade. Tudo bem? Beleza. Vamos descer a nossa ladeira aqui. Questão 13. Questão 13.
Tá? Então, o que acontece? O artigo 75 do ECA determina que toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e aos espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Por outro lado, ressalva que deverão estar acompanhados dos pais ou responsável aqueles com idade menor que, bom, a gente sabe que não pode, se tipo, a criança ela pode, tá? Ela pode frequentar os espetáculos, mas menor que 10 anos, elas não podem permanecer, né? E nem ficar lá. Aqui, ó, vamos ver lá o que diz o artigo 75. Artigo 75, vamos lá, já chegamos aqui, ó. Toda criança ou adolescente terá acesso, tá, às diversões, espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Aí, ó, aqui tem um parágrafo único, tá? As crianças menores que 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhada dos pais ou responsáveis, tá? Então, o que acontece aqui? Deixa eu ficar grandão aqui de novo. Tá? Então, o que acontece? A criança tem direito aí aos espetáculos? Tem. Mas menor que 10 anos, ela não pode ficar no show, ela não pode permanecer no show se ela não tiver, como é que eu vou falar? Não tiver acompanhada dos seus pais ou responsáveis, tá? Ou o responsável por ela naquele momento, né? Vamos lá, descendo a ladeira, vou deixar aqui mesmo, tá? Cada semestre, o Conselho Tutelar de uma cidade bastante populosa faz um levantamento dos casos atendidos, buscando identificar a maioria, né, as maiores demandas da população, os encaminhamentos aos serviços disponíveis e os casos que não foram atendidos por falta ou escassez de vagas nesses serviços. Tá? Dessa maneira, o Conselho Tutelar cumpre a atribuição prevista no artigo 136 de assessorar os programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente desenvolvido. Tá? Olha só, o Conselho Tutelar ele é vinculado ao Executivo, né, municipal, à Prefeitura do Rio de Janeiro, pelo menos aqui, né, no Rio de Janeiro. Tá? Se o Conselho for de Itaguaí, ele é vinculado à Prefeitura de Itaguaí. Por quê? Porque, para efeito de vinculação, a gente tem que ser fiscalizado. Tá? O que acontece? O direito administrativo já fala sobre isso também. Então, a cada 6 meses, o Conselho Tutelar ele faz um apanhado, se está faltando vaga em creche, se os serviços estão sendo prestados com a primazia que deve ser prestado, né? Se não está tendo prejuízo, né, detrimento ao atendimento prestado às crianças e aos adolescentes. Então, ele faz isso e ele manda para o executivo local, ou seja, a prefeitura a qual ele está vinculada. Então, qual é a resposta aqui? Resposta D. Resposta D aqui. Tá bom? De boa? Sem sofrer. Tá? Questão 15. Questão 15. De acordo com o artigo 91, as entidades não governamentais de atendimento à criança e adolescente somente poderão funcionar quando devidamente registrada. O órgão no qual deve ser solicitado o registro e a validade máxima do registro são, respectivamente, bom, ele quer saber qual é o órgão e qual é o tempo. Tá? Então, eu me lembro que quando eu era conselheiro tutelar, a gente andava com um caderninho e ali constava todas as instituições em que estavam legalmente cadastradas para funcionar. Porque tem que ter esse registro na lei e o órgão que libera essa licença para o funcionamento é o CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA.
Tá? E essa licença, ela é válida por 4 anos. Tá? Isso é que diz lá o artigo 91. Tudo bem? Então, o que acontece? Olha só, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente por 4 anos, olha, logo de cara aqui a gente já matou, tá? O Conselho Municipal, e por tempo indeterminado? Não, né? Se já falei que é por 4 anos, Conselho Tutelar? Conselho Tutelar é como se fosse fiscal também da lei, né? Mas não, assim, nos mesmos termos do MP, tá? A gente fiscaliza meio que o trabalho do prefeito. Por quê? Porque a questão acima não disse que a cada semestre a gente vê o que está funcionando, o que não está funcionando, e depois manda para eles, né? E eles têm que prover, porque senão a gente manda esse mesmo relatório com o MP. E se o MP, aí o MP que vai pedir a eles. E se eles não fizerem com o MP pedindo, eles vão fazer com o MP mandando, tá? Então, aqui fica logo a questão A, tá? Vamos lá. Vamos ver se tem mais questões aqui. Deixa eu ver aqui, espera aí. Questão 16. 16. Bom, uma entidade que desenvolva programa de acolhimento institucional poderá acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, desde que em caráter excepcional, de urgência, o que determina o artigo 93 do ECA. Nesse caso, a entidade deverá comunicar o fato em até 24 horas. Quando eu era conselheiro, a gente saía, se porventura tivesse uma criança na delegacia, uma criança em situação de rua, não é criança de rua, em situação de rua, a gente tinha um documento que quando a gente entregava essa criança na instituição de acolhimento, a gente chamava ela de guia de acolhimento. E essa guia de acolhimento, a gente anotava ali todas as intercorrências, por que acolheu, por que levou para lá, para aquela instituição e tal, e a gente tinha que entregar ao juiz, tá? Ao judiciário, né? Ao juiz da infância, em até 24 horas. A gente mandava também para o Ministério Público por questões de fiscalização. O Ministério Público, nos termos do artigo 129 da Constituição Federal, tá? É o órgão que fiscaliza a lei. Então, ele também tem que saber. Tá? Mas, o que acontece? No Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala única e exclusivamente ao juiz da infância e da juventude. Tudo bem? Então, o que você vai levar para a sua prova? Você vai levar para a sua prova que encaminha a guia de acolhimento para o juiz da infância e da juventude. E ponto final, sem sofrer. Na prática, é outra coisa, a gente encaminha para o MP também. Mas na prova não cai prática, cai tese. Então, o que você tem que levar para a sua prova é isso. Nos termos do artigo 93 do Estatuto, a gente tem que entregar uma guia de acolhimento ao juiz da infância e da juventude. Bom, tem mais questões aqui? Não, né? Então, eu vou voltar a sumir da tela de novo, vou perder esse contato visual com os senhores para a gente fazer as nossas outras questões aí. Tá? Questão 17. Deixa eu apagar aqui. Pronto. A questão 17. Tá. O ECA define as medidas específicas de proteção que podem ser aplicadas a criança e adolescentes em seu artigo 99, que determina que essas medidas, tá? O que diz o artigo 99? Que poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Vamos dar uma passada lá rapidinho no artigo 99. Tá? A gente já está no 74 mesmo, aqui, ó. Já chegou aqui o 99. Ó, 94, 99, ó. Todas as medidas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Então, é como bem eu falei, letra de lei. Vai passar quem mantiver um ritmo de ler o estatuto pelo menos 2 vezes na semana, tá? Então, aqui a gente tem a resposta B aqui, tá? Questão 18. Questão 18. Vamos lá? Questão 18, o que diz a questão 18?
sempre que os direitos da criança e do adolescente forem ameaçados ou violados, a autoridade competente poderá aplicar medidas de proteção segundo o artigo 101 do ECA. Tá? A alternativa que apresenta 3 dessas medidas de proteção no 101, tá? Quais são as medidas que o 101 apresenta lá? Tá? Então, as medidas que o 101 apresenta, aqui, inclusão em programa de acolhimento familiar, obrigação de reparar o dano? Não, né? Obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, né? Então, assim, o que acontece? Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, criança e ao adolescente. Colocação em família substituta e liberdade assistida. Liberdade assistida, né? Não, né? Requisição de tratamento médico psicológico ou psiquiátrico, inserção em regime de semi-liberdade também não. E aqui, por exclusão, só ficou a né? Requisição de tratamento médico psicológico ou psiquiátrico, inclusão em programa de acolhimento familiar, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Né? Então, aí a questão 18, a gente ficou com a letra E. Vamos dar um pinote lá, a gente já está aqui pertinho. Olha aqui o 101, ó. Olha, verificada qualquer das hipóteses do 98, a autoridade competente poderá determinar, entre outras, as seguintes medidas. Tá? Ó, aqui, ó, inclusão de serviços e programas oficiais, né? Proteção à família e adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico em regime hospitalar ambulatorial, matrícula e frequências obrigatórias em estabelecimento de ensino fundamental. Isso tudo é o que estava lá na nossa questão. Então, a gente fica aqui com a letra E. Tá? Questão 19. Questão 19, tá? Aqui. Na hipótese de uma criança praticar ato infracional, o artigo 105 determina que poderá ser aplicada, dentre outras, a seguinte medida. Bom, liberdade assistida, semi-liberdade, acolhimento institucional, prestação de serviço à comunidade, internação em estabelecimento educacional. Bom, a gente vai para o 105, do 105 ele vai voltar para a gente com o 101. Quer ver? Aqui, ó, a gente já está com o 101. Vamos aqui no 102. Aqui o 105. Ó, ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no 101. Então, vamos lá no 101. No 101, a gente tem aqui, ó, acolhimento institucional. Acolhimento institucional. Tá? Então, aqui, a gente pega aqui e a gente marca aqui com bastante segurança acolhimento institucional. Galera, deixa eu ficar grande aqui para vocês de novo, porque eu tenho uma ressalva em relação a essa questão aí. Bom, a questão é o que vocês vão levar para a prova de vocês, está no estatuto, a gente viu, só que eu não concordo com esse tipo de medida não. Por quê? Porque o próprio estatuto diz que criança não comete ato infracional. Tá? E quando ela comete os pequenos delitos, é tratado diretamente no conselho tutelar. Eu nunca vi uma criança ser acolhida por prática de ato infracional. Adolescente, sim. Tá? Mas, enfim, é o que está escrito, é o que está na lei, e na lei cai tese, é o que vocês têm que levar para a prova de vocês. Tá bom? Vamos fazer aqui a nossa última questãozinha aqui. Tá? Agora eu não vou sair mais, não. Olha, segundo o artigo 106 do ECA, tá? Um adolescente somente poderá ser privado de sua liberdade nas seguintes condições. Bom, o que diz o artigo 106 do ECA? O artigo 106 do ECA diz que, né, o adolescente ele só será privado da sua liberdade em flagrante delito de ato infracional. O artigo 106 é categórico quando fala isso. Tá? Então, o que acontece? O delegado soube que eu adolescente, né, cometi ato infracional, eu vou ter o meu direito de liberdade cerceado? De imediato, não. Depois o juiz pode até determinar por ordem escrita e fundamentada. Tá? Mas olha só, vamos lá dar um pinote rapidinho no artigo 106.
no artigo 106, 106, já passou o 106. Olha aqui o que diz o 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem fundamentada da autoridade competente. Bem exatamente aquilo que eu coloquei para vocês. Então, o que acontece? Vamos lá para as respostas. Olha só. Sobre a acusação de prática de crime, olha só, não, ele pode me acusar, mas se eu não fui pego em flagrante de flagrante delito, não. Sobre a acusação, também não. Tá? Em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente? Show de bola. Tá? Muito bacana. Senhores, eu não vou fazer mais aqui, por quê? Porque o que acontece? Senão os vídeos vão ficar muito longos e assim, eu pretendo fazer vídeos curtos porque é muito mais difícil de desconcentrar. Tá? Hoje a gente fez 20 questões, eu vou fazer mais um vídeo que para a semana a gente faz as outras 20 e assim a gente vai descendo a ladeira, a gente vai dando continuidade ao nosso projeto, tá bom? Nossa próxima aula vai ser função de primeiro grau. Eu vou disponibilizar aqui no canal também com as 2 ou 3 questões, porque a matemática é mais pesada e se vocês quiserem algo a mais, vocês vão ter que buscar por conta própria. Justamente para os vídeos não ficarem muito longos. Tudo bem? Uma boa tarde, fiquem com Deus e uma boa semana para os senhores.